Graça e paz, Deus abençoe a todos. Nós estamos falando sobre Apocalipse e aqui com o Miller Erickson é uma explanação de alguns conceitos e algumas ideias da chamada escatologia ou doutrina das últimas coisas que abrange a literatura apocalíptica, a literatura profética. Então, o teólogo ele vai estudar um teólogo sistemático, pelo menos, em termos de escatologia, a doutrina das últimas coisas. As últimas coisas como sendo a finalidade, o propósito da revelação de Deus em Cristo Jesus. Essa abordagem aí do fim do mundo, que você vê aí filmes, destruição, ela é uma abordagem um tanto quanto equivocada, tá? O que Deus propõe em sua palavra é um novo céu e uma nova terra. O que Deus propõe e está realizando em Cristo Jesus é o resgate, é a salvação da humanidade, a redenção do ser humano, que envolve também a redenção de toda a criação, de toda a criação. No início, a Bíblia relata que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Em decorrência disso, nós vemos toda a revelação apresentando a criação do universo, a formação da Terra, a criação do homem, a criação da mulher, o desenvolvimento da humanidade, a entrada do pecado no mundo, as consequências do pecado, a promessa do Redentor, a redenção realizada em Cristo Jesus, e a consumação dessa redenção está contida no ensinamento que diz respeito às últimas coisas, o que Deus está realizando, o que resultará essa obra. A humanidade não vai ficar para sempre, não é lógico, não é racional alguém achar que o universo, o ser humano, vai ficar para sempre nesse vai, não vai. Resultará algo. O que Deus propõe é uma vida renovada, restaurada, uma vida purificada, santificada, compatível com a glória eterna, com o reino eterno por ele prometido. Nós falamos do pós-milenismo aqui, das dificuldades que alguns que defendem essa ideia de apresentá-la, mas tem grandes nomes e foi a corrente principal durante boa parte da história da igreja. Agostinho, o bispo de Hipona, o teólogo cristão lá dos primeiros séculos, foi um deles. E eu tenho aqui na minha biblioteca, e eu uso, quando estou falando de teologia sistemática, o Hodge, o Charles Hodge, era um pós-milenista e defendeu. Tem a teologia do Hodge, é uma teologia robusta, é uma cristologia robusta, tá? Quando fala do Espírito Santo, fala de uma forma bastante abrangente no que diz respeito à pessoa, à obra, tá? É uma excelente obra teológica, uma das melhores. É num momento em que os americanos estavam se apropriando do conhecimento teológico europeu, principalmente, não é só britânico, não, também na Holanda e outros países, o americano estava se apropriando do conhecimento teológico, religioso europeu, buscando aplicar a sua realidade com vistas à construção de algo novo que eles entendiam ou sonhavam que seria a América do Norte ou os Estados Unidos. O que me interessa não são as falhas ou os acertos do teólogo, mas é esse processo de apropriar-se da verdade. Não, essa verdade não diz respeito única e exclusivamente aos ingleses, aos holandeses, aos franceses, aos suíços, à igreja anglicana ou à igreja nacional da Holanda. Essa verdade diz respeito a nós, que estamos aqui afastados, apartados, construindo algo que pode se tornar algo totalmente novo para a glória de Deus, tá? Então, há uma beleza nisso tudo. Há um labor intelectual, há uma entrega, há uma devoção
Ele não está pensando eu, a feira de quinta-feira e o domingo com a família. O teólogo aqui ele está pensando na formação de uma nação com uma visão de uma civilização que tem a sua alma, o seu espírito, o seu combustível, na verdade, do Evangelho de Cristo Jesus. Pensou alto demais? Pelo menos pensou, pelo menos sonhou, pelo menos tentou, pelo menos lutou. Então, quando nós falamos de perspectivas ou visões teológicas, ou expectativas teológicas, nós devemos deixar bem claro: não tem ninguém que tenha acertado tudo. Erros ocorrem. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Ele não diz que ele viverá pela exatidão da sua exposição das doutrinas, tá? O justo vive pela fé. A palavra de Deus, a palavra de Deus supera a, a teologia, a filosofia e os demais ensinos, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, ela nos conduz à verdade, a despeito das nossas dificuldades. Então, ter dificuldades não é problema. Acomodar-se em relação a elas pode se tornar um problema. Defender uma ou outra posição doutrinária não é problema nenhum. Agora, permitir-se fanatizar ou ser obcecado por uma visão, principalmente em relação a eventos sobre os quais, creio eu, a igreja não tem controle, pode ser problemático. A minha dificuldade com essa visão do pós-milenismo é que ela faz com que Jesus dependa, e muito, da igreja, como se a igreja promovesse as condições para que Cristo retorne, tá? Por outro lado, essa visão, ela tem lá a sua beleza, tem lá a sua elegância e tem lá os seus valores, tá? E o autor aqui, por ser um homem maduro, equilibrado, ele não está preocupado em dispensar ideias ou conceitos, mas em apresentar o que sustentou o labor teológico, a vida de muitos cristãos durante longos períodos da história da igreja. A ausência desse pensamento ou possível retorno dessas convicções não compete a nós. Nós estamos defendendo essa expectativa porque nós não concordamos com ela. Jesus Cristo afirma: todo poder me foi dado, ou seja, Jesus retornará no momento, no momento que foi previamente preparado, decidido pelo Pai. Quando será? Eu, pessoalmente, não faço a menor ideia. Nos dias ruins, eu gostaria que fosse hoje. Nos dias bons, eu falo: Senhor, se o Senhor tiver misericórdia, quiser aguardar mais um pouco, porque temos muito para desfrutar dessa vida, temos muitos a fazer, temos muito trabalho a ser feito. Nos dias bons, eu penso assim: nos dias ruins, o Senhor pode voltar que já estou pronto, acabou, para mim não tem mais. Então, brincadeiras à parte, tanto os pré-milenistas quanto os pós-milenistas, em vários momentos, tiveram lá os seus birutas, que se atreveram a marcar datas. E é claro que todos erraram, tá? Não precisa ficar preocupado. Todos erraram. Todos erraram. Todos erraram. Porque a decisão em relação ao momento específico, ela pertence única e exclusivamente ao Pai. Alguns teimam em, em recusar aceitar a verdade dita por Cristo Jesus. Essa decisão pertence ao Pai. Se pertence exclusivamente ao Pai, continua pertencendo exclusivamente ao Pai, tá bom? Mas o pós-milenismo, muito embora não seja a postura corrente na atualidade, ele tem os seus méritos. Um dos méritos dele é que a pregação do Evangelho é fundamental, é crucial. Tá? A pregação bem-sucedida do Evangelho é crucial para toda a abordagem. Então, uma ênfase missionária, uma ênfase na divulgação do discurso cristão, da mensagem cristã. E isso é interessante, isso é muito bonito. Isso permite que o pós-milenismo
quando ele fala também da natureza do reino de Deus, ele apresente o reino de Deus como algo já presente nos dias atuais. O pós-milenismo, a visão do reino, é de que o reino de Deus é uma realidade terrena presente e não simplesmente uma realidade celestial futura. O reino presente, o reino de Deus está presente e está em expansão. Esse é o pano de fundo da concepção teológica. As consequências dessa visão podem não ser as melhores. Agora, se formos analisar todo o movimento pela, por aquilo, em relação àquilo que ele se propôs e ao que de fato ele realizou, todos estão seriamente encrencados. Todos estão seriamente encrencados. Por quê? Praticamente todos os movimentos cristãos, na atualidade, estão meio que paralisados, não têm conseguido dar a resposta à altura dos anseios e expectativas diante das intensas mudanças da sociedade atual. Então, estão esbarrando em alguma coisa e tendo dificuldade de seguir em frente. Tá? Essa é uma análise estrutural. Tá? Não estamos questionando Deus, não estamos questionando o Espírito Santo, não estamos questionando a obra de Deus, estamos falando daquilo que nós podemos falar, a obra dos homens, o que está aí, o que está sendo construído, o que está sendo exibido, e não impressiona. Não tem impressionado. Infelizmente, essa é uma realidade. Outra coisa do pós-milenismo é que ele é otimista. E o otimismo é algo que precisa ser resgatado no mundo cristão. Mas eu entendo que o otimismo no mundo, na sociedade e principalmente na vida do cristão, não diz respeito ao êxito ou sucesso pessoal ou institucional, ou da instituição igreja, ou do indivíduo cristão. O otimismo do cristão está fundamentado, baseado na fé de que Cristo venceu e ele se revelará vencedor. E com ele nós participaremos da vitória que ele obteve sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a morte. Então, a razão do nosso otimismo não está necessariamente nos resultados. Hoje está em pauta de novo o cristianismo de resultados, né? Não, o que dá certo, o que resposta rápida, o que eu faço para de 50 passar para 150 em 3 meses. O pragmatismo. O cristianismo, o otimismo, a alegria e a paz não decorrem de uma perspectiva como a que nós temos hoje. A nossa alegria, a nossa fé, a nossa esperança, ela decorre da atuação do Espírito de vida e ressurreição nas nossas vidas, nos garantindo a fidelidade de Deus em relação a tudo aquilo que ele prometeu. Mas o autor fala dos aspectos positivos aqui do pós-milenismo, tá? Ele encoraja de forma correta o ativismo por parte dos crentes, quando mostra que o reino cresce gradualmente, ou seja, o empenho dos cristãos no que diz respeito à grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Então, o pós-milenismo ele deu ênfase a isso também. Ele também é bíblico ao promover o espírito de otimismo ao combater certo pessimismo entre os cristãos. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu sou otimista em relação a Cristo e o seu reino, a verdade revelada por Deus. E sou pessimista em relação ao ser humano, à humanidade, porque a palavra de Deus revela que o ser humano, por si mesmo, não será capaz de se autossuperar ou de se autorredimir. Então, qualquer evangelho que traga consigo uma mensagem de autossuperação ou de autorredenção, ele é um evangelho terreno, demoníaco. Não é o evangelho que promove a nova vida e a ressurreição para a vida eterna em Cristo Jesus. Tá? O pós-milenismo reconhece que o reino de Deus tem alcance maior do que
a igreja, onde quer que se faça a vontade de Deus, ali está o reino de Deus. Essa é uma perspectiva que não é incorreta, não é inadequada. Mas ela acabou gerando a falsa ideia de que a mera aceitação ou submissão à estrutura eclesiástica é suficiente para fazer parte do reino de Deus. A confusão entre vida em Cristo e vida na igreja. A Bíblia não promete vida eterna na igreja. Não é na igreja. A vida eterna é em Cristo Jesus. Em Cristo, com Cristo, por Cristo. Pela fé em Cristo Jesus. Não pela fé na igreja ou pela participação na igreja. Então, parte das dificuldades desse, não é um movimento, né, dessa perspectiva teológica, que ela permite esse tipo de acomodação. O que não vou dizer que é estranho, mas no chamado pré-milenismo, que está em evidência hoje aí entre os evangélicos, também há uma acomodação e há uma confusão de fé em Cristo e fé na igreja. Você perceberá aí na vida, na pregação de muitos indivíduos, de muitos pastores, de muitos ministros, sacerdotes, padres, pastores, relacionados ao cristianismo, em que, mesmo aqueles que passaram boa parte da sua vida proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, em algum momento tem ocorrido uma acomodação à estruturação eclesiástica. Igreja. Eles falam igreja, nossa igreja, nossa igreja, a nossa fé, a nossa igreja, a nossa fé. Mas a Bíblia não promete salvação na igreja. A Bíblia promete salvação em Cristo Jesus. Fazer parte da igreja é fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte daqueles que estão engajados na fé em Cristo Jesus, foram pelo Espírito de Cristo regenerados, santificados, justificados e agora como um corpo militam nesta terra. A igreja militante, com certeza, fará parte da igreja triunfante que está na glória com Cristo Jesus. Esses são os conceitos, essas são as ideias. Agora, quando você vivencia a experiência eclesiástica, denominacional e de fé, você acabará deparando com as dificuldades, com os percalços e com os equívocos. O fundamental é corrigir a expectativa doutrinária? Não, não. Eu entendo que o fundamental é resgatar a mensagem do Evangelho, arrependei-vos, ou seja, voltem para Deus, voltem-se para Deus. Saia dessa visão equivocada e volte você para Deus. E permita que a sua vida seja vivida pela fé em Cristo Jesus, não em doutrinas particulares ou pessoais. É claro que se você falar para algum desses fariseus aí que eles precisam se arrepender, voltar para Deus, né? Ó, doa esse dinheiro aí para as obras de caridade, para os pobres, para os necessitados, para as viúvas, para os hospitais, institutos de pesquisa, para quem está cuidando de desamparado, dos deficientes físicos, deficientes mentais, você vai ser você vai ser espancado, você vai ser chutado, você vai ser ofendido, humilhado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é bom nem mal. A questão é como você decide viver. E muitos cristãos se acomodaram, decidiram viver seguindo o curso deste mundo, seguindo o curso proposto pelo homem. Então, não há nenhuma garantia de que a pessoa ou a instituição adotar o melhor sistema doutrinário, ou a melhor teologia para o embasamento do ensino, não há nenhuma garantia de que a vida cristã resultará em tudo aquilo que a palavra de Deus promete e se compromete a realizar. Por quê? O justo viverá pela fé. O justo não viverá. É claro que a sã doutrina está contida na Bíblia, na palavra de Deus. Sã porque ela é saudável, ela é equilibrada, ela é fruto
da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser substituído. O método, a metodologia e a eclesiologia não são substitutos para a atuação do Espírito Santo. E eu pessoalmente entendo que essa perspectiva pós-milenista, ela criou um embaraço para si mesmo, quando o institucionalismo, a institucionalização, procurou ocupar o lugar do Espírito Santo, da fé em Cristo Jesus. Ser parte da igreja é suficiente, não precisa mais nascer do alto, nascer dos céus. Ela é uma perspectiva antissobrenaturalista, que enfrenta algumas dificuldades, muito embora tenha os seus valores, tenha os seus aspectos positivos, tá bom? Vai ser muito difícil você encontrar um pós-milenista hoje em dia, tá? Vai ser muito difícil você encontrar alguém que adota essa visão ou essa perspectiva, muito embora muitos cristãos fantásticos e extraordinários tenham participado dessa visão, que foi dominada pela institucionalização. Quando eu falo da questão atual, né, das igrejas, das denominações, corroídas na sua estrutura, corrompida nos seus princípios e nos seus valores. Porque, mesmo defendendo o pecado, cultivando o pecado, eles afirmam que são parte do reino, que eles são a expressão do reino, porque eles fazem parte do espaço eclesiástico, do espaço denominacional. Está aí uma coisa que pode levar o cristão à derrota espiritual, a excessiva ênfase na instituição, na denominação, no fator igreja institucionalizada. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe